Nesta aula estudaremos regras de L'Hopital e formas indeterminadas. A primeira forma indeterminada é do tipo 0 sobre 0. Já vimos alguns limites deste tipo. A hipótese fundamental aqui é que as funções f sejam funções deriváveis no ponto x igual a e que o limite da f de x quando x tende a é zero, mesmo correndo para a função g. Então ambas as funções tendem a zero quando x tende a A, e como elas são deriváveis, elas são contínuas, então esse valor do limite é precisamente o valor da f no ponto A. Então o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de x, é igual a f de A, perdão, que é igual a zero. Então tanto f quanto g se anulam no ponto A. Então daí por isso o limite é do tipo 0 sobre 0, porque eu tento calcular o limite da expressão f de x sobre g de x, e eu tenho tanto f quanto g, quando eu tento a substituição, né, já que as funções são contínuas, em A eu substituo por A, eu acho um 0 sobre 0. Então, esse é a forma, limites desse tipo, então são chamados limites na forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Por exemplo, já enfrentamos algumas dificuldades desse tipo, né? Por exemplo, esse limite já calculamos ele, né? Esse x menos 1 sobre raiz de x menos 1 quando x tende a 1, né? Então usando fatoração, né? Fatorando o numerador, em raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1 e depois simplificando o fator comum. O limite de seno de x sobre x também é o limite da forma 0 sobre 0. Se eu substituo x por 0, eu tenho seno de 0 sobre 0, 0 sobre 0. Mas esse limite foi calculado de forma diferente, usando o teorema do confronto, uma dificuldade um pouco maior, né, do que o primeiro caso. Esse terceiro limite também é do tipo 0 sobre 0, né, e esse aqui eu não saberia como calculá-lo, que tanto o denominador está tendendo a zero, o numerador também, né? E na zero é 1, menos 1, 0. E este limite eu não sei realmente como calcular. Vamos usar a aproximação linear local para fazer uma estimativa, né, da função perto do ponto x igual a A, já que x está tendendo a A. Então, se x está tendendo a A, né, então f de x pode ser aproximada por f de A mais f' de x vezes x menos A. De forma semelhante, g de x pode ser aproximada por g de A mais g' de x vezes x menos A, já que o limite que eu estou interessado é o limite do quociente de f sobre g quando x tende a A. Então, os valores da função realmente vão estar muito próximos do valor da aproximação linear local. Então, limite de f de x sobre g de x quando x tende a A, eu vou substituir, né, f de x por f de A mais f' de x sobre x menos A, mesma coisa para a função g. Só que agora eu observo que tanto f quanto g se anulam em x igual a A, já que por hipótese as funções são deriváveis e os limites em x tendendo a A, tanto da f quanto da g é zero, né? São zero. Então resta um limite quando x tende a A dessa expressão f' de x vezes x menos A sobre g' de x vezes x menos A. Então, simplificando x menos A, eu tenho uma expressão bem mais simples, que é o limite do quociente das derivadas. Então, eu concluo que o limite f de x sobre g de x quando x tende a A é o limite do quociente das derivadas, o limite da f' de x sobre g' de x quando x tende a A. Então essa é a ideia da regra de L'Hopital, né? Se eu tenho um limite do tipo 0 sobre 0, o que nós vamos fazer? Vamos derivar numerador e denominador e tentar calcular o limite mais uma vez. Então vamos ver isso num exemplo. Um exemplo é seno de x sobre 3x. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Se eu substituo x por 0, o que eu tenho realmente é um 0 no numerador e um 0 no denominador. Então, o que diz a regra de L'Hopital? Calculo o limite quando x tende a zero do quociente das derivadas. Deriva numerador e deriva denominador. Então, derivando o seno de 2x, eu tenho 2 vezes o cosseno de 2x. E derivando a função 3x, eu tenho 3. Então, agora eu tento de novo o cálculo do limite. E agora eu não tenho mais 0 sobre 0. Eu posso substituir o x
por zero, já que cosseno de 2x é uma função contínua. Então eu fico com 2/3 vezes o limite do cosseno de 2x, então substituo por zero, fica 2/3 vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, né? Isso dá 2/3. Mais um exemplo, aquele exemplo lá que eu já tinha colocado, já tinha proposto, né? Limite de e na 2x menos 1 sobre x quando x tende a zero. Se eu substituo x por zero, então direto eu tenho zero no numerador e zero no denominador. Então, na regra de L'Hopital, ele diz que primeiro eu derivo o numerador e derivo o denominador e tento o cálculo do limite depois. Então, derivando o numerador, derivada de e na 2x é 2e na 2x menos 0, né, que é a derivada de 1, sobre 1, né, que é a derivada de x. Então, agora eu tento o cálculo de novo. Então, como a função é contínua, eu substituo o x por zero, então fica 2 vezes o limite de e na 2x, então substituindo por zero, fica e na 0, dá 1 vezes 2, que dá 2. Então agora, no caso mais geral, temos o seguinte teorema, que então é a regra de L'Hopital para forma indeterminada, ou indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos supor que eu tenho f e g funções deriváveis em um intervalo aberto que contém o ponto x igual a a. O limite vai ser quando x tende a a. E que o limite tanto da função f quanto da função g quando x tende a a, ambos são zero. Então eu tenho um limite do tipo 0 sobre 0. Se eu quiser calcular o limite da razão, f de x sobre g de x quando x tender a a, esse será um limite do tipo 0 sobre 0. E esse será igual ao limite do quociente das derivadas f' sobre g' de x quando x tende a a, desde que esse limite do quociente das derivadas exista, ou se for mais infinito ou menos infinito, também está valendo, né? Se esse limite do quociente das derivadas for mais infinito, então o limite do quociente da função fg também será mais infinito. Além disso, essa afirmação também vale no caso do limite para x tendendo a ser substituído por x tendendo a menos, a pela esquerda, a pela direita, ou até mesmo para mais ou menos infinito. Então é um teorema bastante geral, né, das formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0. Vamos ver exemplos, né? Vamos pegar aqui a função tangente de x sobre x quadrado. Quando x tende a zero pela esquerda, essa é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, porque tangente de zero é zero e x quadrado em zero também é zero. Então, derivando em cima e embaixo, derivando numerador e denominador, derivada da tangente é secante ao quadrado, derivada de x quadrado é 2x. Então fica igual ao limite, quando x tende a zero, menos secante ao quadrado sobre 2x. Agora, a secante de x tende a 1, né, quando x tende a zero, porque a secante é 1 sobre o cosseno, e cosseno de zero é 1, cosseno ao quadrado, então fica também 1. Então o numerador vai tender a 1. Agora o denominador tende a 0. Então eu vou ficar com uma expressão do tipo 1 sobre 2 na x quando x tende a 0 pela esquerda. E isso é menos infinito, já que o denominador tende a 0, sendo um número negativo, já que x está tendendo a 0 pela esquerda. Então esse limite é menos infinito. Então, pela regra de L'Hopital, o limite da tangente de x sobre x quadrado, quando x tende a zero pela esquerda, também é menos infinito. Vamos a esse outro limite aqui dessa razão. X na menos 4/3, que é 1 sobre x na 4/3, né, dividido por seno de 1 sobre x, quando x tende a infinito. Quando x tende a infinito, o x na menos 4/3 vai tender a zero, né? Isso aqui é x na menos 4/3, é 1 sobre x na 4/3, quando x vai a infinito, isso tende a zero. O seno de 1 sobre x também vai tender a zero, porque 1 sobre x tende a zero e o seno de zero é zero. X tende a infinito, 1 sobre x tende a zero, fica o seno de zero, que é zero. Então esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Então, regra de L'Hopital, derivo o numerador, derivo o denominador, considero a fração e tento o limite mais uma vez. Então vamos derivar ali o x na menos 4/3,
fica menos 4 terços x na menos 4 terços menos 1, que é menos 7 terços, e a derivada do seno de 1 sobre x, o derivado do seno é o cosseno, o argumento é 1 sobre x, derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x2, né? Por isso eu tenho aquele termo menos 1 sobre x2 que está multiplicando. Antes de tentar qualquer conta, ali vamos simplificar, né, possível, e já colocar constantes aí para fora. Então isso não fiz nada, apenas simplificação algébrica, né? Isso então fica 4 terços vezes o limite x na menos 1 terço dividido por cosseno de 1 sobre x. Agora esse não é mais um limite 0 sobre 0. O x na menos 1 terço tende a 0, né? Porque isso aqui é 1 sobre x na 1 terço, que tende a 0 no infinito. E o cosseno de 1 sobre x tende a 1, já que 1 sobre x tende a 0 e o cosseno de 0 é 1. Então isso vai ficar 0 vezes 4 terços, né? O 0 ali, 4 terços que estava lá fora, né? Multiplicando 0 sobre 1, o numerador vai tender a 0, porque a x na menos 1 terço é 1 sobre raiz cúbica de x, que tende a 0, já que o x está tendendo ao infinito, o denominador tende a infinito, né? Então a fração tende a 0. Enquanto o outro termo tende a 1, porque o cosseno de 1 sobre x tende ao cosseno de 0, já que o x está tendendo ao infinito, 1 sobre x tende a 0, logo o cosseno de 1 sobre x tende ao cosseno de 0, e cosseno de 0 é 1. Por isso, então, fico ali 4 terços vezes 0, que dá 0. Né? As formas indeterminadas do tipo infinito sobre infinito. Nós vamos fazer o seguinte, adotar a seguinte notação. Vou pegar a linha de cima ali, dizer que nós vamos dizer o seguinte, que quando a nossa notação limite de f de x, quando x tende a pela direita ser infinito, significa que o limite da função pela direita pode ser tanto mais quanto menos infinito. Né? O importante é que tenda a infinito, ou mais ou menos infinito. Da mesma forma, se eu digo que o limite, quando x tende a mais infinito de uma função, ele é infinito. Significa que esse limite, quando x tende a mais infinito, ele vai ser ou mais ou menos infinito. Da mesma forma, vale para quando x tender a a. Se x tender a a, quando x tende a função, eu digo que a função tende a infinito, significa que pela direita, a função deve tender a mais ou menos infinito, e a pela esquerda deve tender a mais ou menos infinito. Então vamos agora com o teorema da regra de L'Hopital para o caso da forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Então suponha que f e g são funções deriváveis em um intervalo aberto contendo o ponto x igual a a. O limite vai ser para quando x tender a a. Então, vamos supor que o limite para quando x tende a a da função f, esse limite seja infinito, ou seja, então a função deve estar tendendo a infinito pela direita ou pela esquerda do a, ou mais ou menos infinito. O mesmo eu suponho para g. Então eu tenho um limite do tipo infinito sobre infinito. O limite da razão, f sobre g, né, do limite do quociente, f sobre g, quando x tende a a, é um limite do tipo infinito sobre infinito. O teorema da regra de L'Hopital, para esse caso, me diz que exatamente a mesma coisa acontece como no caso 0 sobre 0. Você deriva o numerador e o denominador e tenta calcular o limite mais uma vez, ou seja, esse limite da razão, f de x sobre g de x quando x tende a a, vai ser igual ao limite da razão das derivadas quando x tende a a, desde que esse limite exista, ou mesmo quando esse limite for mais ou menos infinito. Além disso, essa afirmação também vale no caso do limite de x tendendo a ser substituído por a menos, a mais, né, tendendo a pela esquerda, pela direita, até mesmo para x tendendo a menos ou mais infinito. Então essa é a regra de L'Hopital para o caso da indeterminação infinito sobre infinito. É um caso bem diferente do caso 0 sobre 0, mas ele acaba sendo resolvido da mesma maneira, né? Se deriva numerador e denominador e se tenta o cálculo limite mais uma vez. Vamos ver exemplos desse tipo de forma indeterminada, então, infinito sobre infinito.
Você terá que calcular o limite de quando x tende a mais infinito de x sobre nx. Obviamente o numerador está tendendo ao infinito, x está tendendo ao mais infinito, mas também o denominador, né? A função nx tende a infinito bem rápido, né? Bem mais rápido que a função x. Nós vamos ver isso precisamente calculando o limite do quociente desse quociente. Ambos estão tendendo a mais infinito, então o limite da forma infinito sobre infinito. Então a regra de L'Hopital, derivo o numerador, derivo o denominador e tento o limite mais uma vez. Derivada de x é 1, derivada de nx é a própria nx. Então se o limite de 1 sobre nx, que ele é zero, obviamente, já que nx está tendendo a mais infinito no denominador e o numerador é constante. Então o limite, nosso limite de x sobre nx é zero, ou seja, nx, ambos tendem a mais infinito, mas a razão tende a zero, ou seja, nx tende a infinito muito mais rápido do que x, né, se comparado a x. Vamos tentar calcular o limite de x ao quadrado sobre nx, quando x tende a mais infinito. Também é um limite, né, da mesma maneira, um limite de infinito sobre infinito, então derivo o numerador e denominador, derivada de 2x, derivada de x quadrado é 2x, derivada de nx é nx. Constante 2 eu coloco lá para fora, fica 2 vezes o limite de x sobre nx. Mas esse é o limite que calculamos na linha anterior, né? Acabamos de calcular e vimos que esse limite é zero. Então, isso dá 2 vezes zero, que dá zero. Conclusão, a razão x² sobre nx, embora ambos x² e nx tendam a mais infinito, essa razão não tende a 1, né? Nenhum número constante ela tende a zero, não tende a 1, nenhum número diferente de zero, ela tende a zero, significa que a função nx ela cresce muito mais rápido do que x², quando x vai infinito, a ponto de dar razão ser desprezível no infinito, né? Quando x for muito grande, x² sobre nx estará muito próximo de zero, apesar de x² ser muito grande. Vamos calcular o limite agora de x ao cubo sobre nx da mesma forma. Esse é um limite de infinito sobre infinito, então usando a regra de L'Hopital, derivando o numerador é 3x2, a derivada do denominador é sempre nx, então a constante 3 vai lá para fora e fica 3 vezes o limite de x² sobre nx quando x vai a mais infinito. Mas esse é o limite que acabamos de calcular, esse limite é zero, então isso é 3 vezes zero, que é zero. Então nx comparado com x ao cubo tende a mais infinito muito mais rápido, de forma que a razão x ao cubo sobre nx tende a zero no infinito. E o mesmo que aconteceu para a potência 1, potência 2, potência 3, eu vejo que vai acontecer para x na quarta, x na quinta, etc. Para qualquer potência, né? Em geral, se eu tivesse lá um x na n, eu derivo em cima e embaixo, né? Regra de L'Hopital, derivada de x na n, n vezes x na menos 1 sobre nx, mas na linha anterior eu já tinha calculado esse limite de x na menos 1 nx, e esse limite deve ser zero, né, para todas as potências. Então, significa então que limite de x sobre nx é zero, significa que tanto x na n para qualquer n inteiro positivo, quanto nx, eles tendem a mais infinito. No infinito, as funções que crescem tendem a mais infinito, mas nx cresce muito mais rápido do que qualquer potência. E não interessa o expoente, né? O expoente pouco importa, pode ser 2, 3 ou 1 milhão. nx vai crescer mais rápido do que qualquer potência, de modo que quando x é suficientemente grande, x na n sobre nx, mesmo x na n sendo um número muito grande, x na n sobre nx vai estar muito próximo de zero. Aqui está o gráfico de x na quinta sobre nx, só ilustrando esse fato para o caso n igual a 5. Então basta o x ser um pouco maior ali do que 15, ali já dá para ver que a função está muito próxima de zero. Se eu reverter os papéis, né, da fração, né, numerador e denominador, essa função vai tender a infinito, né, a razão, né, de nx sobre x na n. Então, nx cresce muito mais rápido do que qualquer potência, a ponto da razão nx comparada, a razão nx sobre x na n
tende a mais infinito, apesar de x na n tender a mais infinito e não conseguir levar a fração para zero, né, como acontece com a função n na x. Né? Então temos a regra geral aqui, que e na x suplanta qualquer potência no infinito. Ela é maior, ela é muito maior, essa função ela cresce muito rápido, tão rápido que ela supera qualquer potência de qualquer expoente, né? De forma que a razão x na n sobre e na x tenda a zero no infinito, ou de forma equivalente, e na x sobre x na n tenda a mais infinito, quando x tende a mais infinito. Vamos ver mais exemplos. Tem o limite da expressão logaritmo de x sobre cossecante de x quando x tende a zero pela direita. Esse é um limite do tipo infinito sobre infinito. Por quê? Porque o numerador, o logaritmo, quando x tende a mais infinito, quando x tende a zero pela direita, o logaritmo tende a menos infinito. Já a cossecante tende a mais infinito, porque a cossecante é 1 sobre o seno. E o x está tendendo a zero pela direita, então o seno também vai tender a zero pela direita, aí 1 sobre o seno vai tender a mais infinito. De forma que o meu limite é um limite do tipo infinito sobre infinito, então eu posso aplicar a regra de L'Hopital, derivo o numerador, derivo o denominador, está aí o limite que eu tenho que calcular agora. A derivada do logaritmo é 1 sobre x, a derivada da cossecante é menos a cossecante de x vezes a cotangente. Vou reescrever esse limite. Antes de tentar calculá-lo, vou só reescrevê-lo da seguinte maneira, né? Usando que cossecante é 1 sobre seno e que cotangente é 1 sobre tangente. Então já coloco o menos lá para fora, aquele x lá vem para o denominador e o cossecante transformado em 1 sobre seno, o seno passa para o numerador, assim como a tangente no caso da cotangente ali, né? Então eu fico com seno de x sobre x, vou enxergar assim, o seno de x sobre x vezes a tangente. Então o limite do produto é o produto dos limites, fica então menos o limite do seno de x sobre x vezes o limite da tangente de x quando x tende a zero. O seno de x sobre x tende a 1, esse é um limite fundamental, já vimos isso. E a tangente tende a tangente de zero, que é zero, já que a tangente é uma função contínua, posso substituir o x por zero, então eu vou ter 0 vezes 1 vezes menos 1, né, então que dá zero, né, no final. Então eu tenho a resposta final, zero. Um outro exemplo, o limite do logaritmo do seno de x sobre o logaritmo da tangente de x, quando x tende a zero pela direita. Então é um limite do tipo infinito sobre infinito, porque o x está tendendo a zero pela direita, o seno de x tende a zero pela direita por valores positivos, logo o logaritmo tende a menos infinito. Da mesma forma, para o logaritmo da tangente, é a mesmíssima coisa. Então o limite é do tipo infinito sobre infinito. Então, usando a regra de L'Hopital, derivando numerador e denominador, é esse limite que temos que calcular agora. Cosseno sobre seno, a derivada do seno é 1 sobre seno vezes o cosseno. Já a derivada da tangente é 1 sobre tangente vezes a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Então, reescrevendo aquela expressão ali, usando que a secante ao quadrado, bom, deixando ali a secante ao quadrado, mas usando que, escrevendo da forma cosseno sobre seno vezes tangente sobre secante ao quadrado, né? E agora sim eu uso que a tangente é cosseno sobre seno e que a secante é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então agora eu posso simplificar essa expressão antes de tentar calcular o limite, né? Seno com seno corta, cosseno também, fica apenas o cosseno ao quadrado de x. Cosseno é uma função contínua, logo cosseno ao quadrado também é uma função contínua, eu posso substituir o x por zero e obter, né, cosseno de zero, que é 1 ao quadrado, dá 1, né, e este é o valor final, a resposta, né, para o cálculo deste limite da forma indeterminada, infinito sobre infinito. Formas indeterminadas do tipo zero vezes infinito. Quando eu tenho um limite onde uma função está tendendo a zero e a outra função está tendendo a mais infinito, e eu estou mais ou menos infinito, tendendo a infinito, e eu estou considerando o produto dessas duas funções, então vou ter uma expressão
do tipo indeterminado do tipo zero vezes infinito. Uma expressão do tipo zero vezes infinito também é uma forma indeterminada. Nós não podemos prever que esse limite vai ser zero, ou vai ser infinito, ou qualquer outro número, assim como formas indeterminadas do tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito, como já vimos anteriormente. Aliás, a ideia de como vamos sair dessa sinuca aqui, dessa forma indeterminada que não conhecemos, é fazer um truquezinho. Por exemplo, aquele infinito que está ali multiplicando, nós vamos escrevê-lo da forma tipo 1 sobre 0, entre aspas, né? Isso aí realmente nós estamos fazendo conta com números aqui, né? É só a ideia. Então essa forma indeterminada do tipo 0 vezes infinito poderia ficar do tipo, uma forma indeterminada que eu já sei como lidar, que é do tipo 0 sobre 0. Uma outra maneira é tentar expressar aquele zero como um quociente, onde aquela função que está tendendo a zero, expressá-la como 1 sobre uma função que está tendendo a infinito. E aí eu tenho, então, no caso, a forma indeterminada, eu teria, né, a forma indeterminada infinito sobre infinito, que eu também sei como lidar. Vamos ver isso na prática, como funciona. Então, vou pegar um exemplo aí bem simples. Tem um limite quando x tende a zero pela direita do produto x vezes o logaritmo de x. Esse é um limite do tipo zero vezes infinito, porque o x está tendendo a zero, né, a zero pela direita, e o logaritmo, quando x tende a zero pela direita, o logaritmo tende a menos infinito. Então, esse é um limite do tipo zero vezes infinito. Como vamos resolver essa situação? Eu vou expressar aquele x que está tendendo a infinito como 1 sobre 0. Né? E o x está tendendo a zero, né? O x que está tendendo a zero eu vou expressá-lo como 1 sobre infinito. Né? Exatamente o contrário. Então, como no segundo caso, eu tenho, ao invés de x, eu escrevo 1 sobre 1 sobre x. Como o x está tendendo a zero, o 1 sobre x agora do denominador, ele tende a mais infinito. Já o logaritmo de x continua tendendo a menos infinito, eu tenho então um limite do tipo infinito sobre infinito. Agora, então, nessa nova forma, o limite da forma indeterminada que era zero vezes infinito, que eu não sabia como lidar, agora ele está na forma que eu sei como lidar, na forma infinito sobre infinito. Então, eu posso usar a regra de L'Hopital, derivo o numerador, derivo o denominador, derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. Simplificando, antes de calcular o limite, só ponho um menos lá para fora, dividindo x quadrado por x, ali fica x. Então, como x está tendendo a zero pela direita, isso vai tender a zero, né, que multiplicado por menos 1 é zero. Então, neste caso, então, o limite do tipo zero vezes infinito teve como resultado final zero. Mas nem sempre é assim, né? Por exemplo, neste caso aqui, tem um limite da função 1 menos tangente de x vezes secante de 2x quando x tende a π sobre 4. Se eu substituo o x por π sobre 4, a tangente de π sobre 4 é 1. Então 1 menos 1 dá 0. Ao passo que a secante de 2 vezes π sobre 4 é a secante de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então a secante de π sobre 2 é infinito. Então, eu tenho um limite do tipo 0 vezes infinito. Então, como vamos lidar com essa situação? Eu vou expressar ali aquela secante como 1 sobre cosseno. E agora, esse limite vai ficar um limite do tipo 0 sobre 0, né? Porque quando x tende a π sobre 4, a tangente tende a 1, fica 1 menos 1, que dá 0. E o x tendendo a π sobre 4, 2x tende a π sobre 2 e o cosseno de π sobre 2 tende a 0. Então esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Então agora que eu tenho uma coisa conhecida, né, um problema que eu sei como resolver, vamos usar a técnica, né, que é a regra de L'Hopital. Né?
Então, derivo o numerador e derivo o denominador e tento de novo o limite. A derivada da tangente é a secante ao quadrado, então eu tenho menos a secante ao quadrado ali. E a derivada do cosseno é menos o seno vezes a derivada de 2x, que é 2. Então eu tenho aquele limite quando x tende a π sobre 4, menos, com menos vai ficar mais, secante ao quadrado sobre 2 seno de x. Então posso substituir direto x por π sobre 4, é isso que eu faço, ali fica secante ao quadrado de π sobre 4 sobre 2 vezes o seno de 2 vezes π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, então eu tenho o denominador ali é 2 vezes 1, enquanto que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Logo, a secante é 2 sobre raiz de 2, então a secante ao quadrado, né, fica a raiz de 2 ao quadrado. Então, simplificando ali, fica 2 sobre 2, que dá 1. Né? Então, essa é a resposta final. Então, nesse caso, o limite que era do tipo 0 vezes infinito, nesse caso, esse limite existe e tende a 1, né? O limite deu 1. Então, 0 vezes infinito é uma forma indeterminada. A priori, não podemos dizer se o limite vai existir, se vai tender a 0, vai tender a infinito, vai tender a qualquer outro número real. Limite do tipo mais infinito, menos mais infinito, ou menos infinito, menos menos infinito, que seria menos infinito, mais infinito, ou mais infinito, mais menos infinito, que seria do tipo mais infinito, menos mais infinito, ou ao contrário, né, só revertendo a ordem das parcelas. Esses limites também são formas indeterminadas. Então, basicamente é o limite da subtração no infinito. Então, se duas funções ambas estão tendendo a infinito, e eu estou considerando a diferença entre as duas, a priori eu não posso dizer que essa diferença vai tender a infinito, ou a menos infinito, ou a 0, ou qualquer outro número real. Tudo pode acontecer nesses casos. Vamos ver aí um exemplo de como lidar com esse tipo de questão. Basicamente, temos que fazer alguma manipulação algébrica para nos livrarmos da forma indeterminada. Então, por exemplo, eu tenho um limite quando x tende a 0 pela direita da expressão 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x. Quando x tende a 0 pela direita, 1 sobre x tende a infinito, o 1 sobre seno de x também. Então, é um limite do tipo mais infinito, menos mais infinito. Então, é uma forma indeterminada. Então, para resolver esse tipo de questão, eu vou fazer a manipulação algébrica. Então, eu vou tentar somar as frações, né? O denominador comum é x seno de x, então no numerador eu vou ter seno de x menos x. E ali agora, se eu substituir o x por 0, aí eu tenho um limite do tipo 0 sobre 0. E agora esse eu sei como tratar, né? Limites do tipo da forma indeterminada 0 sobre 0, eu aplico a regra de L'Hopital, derivo o numerador, derivo o denominador e tento o limite mais uma vez. Então, derivando o numerador, eu tenho cosseno de x menos 1, e a derivada do denominador, pela regra do produto, é x vezes a derivada do seno, mais o seno ali, x vezes a derivada do seno, mais, que é o cosseno, né, mais o seno vezes a derivada de x, que é 1. Tá? Então, ali está a regra de L'Hopital, né? Então tentamos mais uma vez, substituindo x por 0, mas daí eu tenho 0 sobre 0 mais uma vez, né? Porque eu vou ter 0 vezes o cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 menos 1, que dá 0, né? E o x está tendendo a 0, então vai ficar 0 vezes o cosseno de 0, que é 1, então 0 vezes 1 dá 0, mais o seno de 0, que é 0, então 0 sobre 0. Então podemos aplicar a regra de L'Hopital mais uma vez, que eu tenho uma forma determinada 0 sobre 0, então deriva o numerador e o denominador mais uma vez. Então derivando o numerador e o denominador, já simplificando, né, agora eu tenho então menos seno de x sobre menos x vezes seno de x mais 2 vezes o cosseno de x. E agora eu posso substituir o x por 0, porque eu não tenho 0 no denominador. Eu tenho
zero apenas no numerador, eu vou ficar com menos o seno de zero, que dá zero. No denominador eu vou ter zero vezes seno de zero, que é zero, mais eu tenho duas vezes o cosseno de zero, que é 2 vezes 1. Então o denominador é 2, o numerador é zero, então a fração tende a zero, e neste caso eu posso dizer então que o limite de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x, quando x tende a zero, esse limite então é zero. Note que, uma observação, formas indeterminadas do tipo mais infinito mais infinito, isso não é, formas desse tipo não é uma forma indeterminada, isso aí dá infinito, né? Mais infinito mais infinito. Da mesma forma, mais infinito menos infinito, isso é equivalente à primeira forma, então não é uma forma indeterminada. Da mesma forma, essa aqui eu tenho menos infinito mais menos infinito, isso é menos infinito. E de forma semelhante, menos infinito menos mais infinito também é menos infinito. Então essas não são formas indeterminadas. Por exemplo, se eu tiver o limite da expressão 1 sobre x menos logaritmo de x, quando x tende a zero pela direita, esse é um limite do tipo infinito mais infinito, porque esse é infinito menos infinito, já que 1 sobre x tende a mais infinito, enquanto que o logaritmo de x, quando x tende a zero pela direita, tende a menos infinito. Então isso vai ficar mais infinito, menos infinito, e isso é mais infinito. Então não é uma forma indeterminada. Esse outro limite, esse outro exemplo, limite quando x tende a zero pela direita, 1 sobre a tangente de x, mais 1 sobre o seno de x. Quando x tende a zero pela direita, a tangente também tende a zero pela direita, então 1 sobre a tangente vai tender a infinito. O mesmo se passa para a função 1 sobre seno de x, que também vai tender a mais infinito. Então esse é um limite do tipo mais infinito mais infinito. Não é uma forma indeterminada. Esse limite dá mais infinito. O último tipo de formas indeterminadas que vamos estudar são esses do tipo zero sobre zero, infinito na zero, infinito ou 1 na infinito. Vão ser tratadas exatamente da mesma maneira. Essas formas indeterminadas ocorrem quando eu considero limites de expressões do tipo f de x elevado a g de x, quando f e g ambas tendem a zero, ou f tende a infinito e g tende a zero, ou quando f tende a 1 e g tende a infinito. Nós vamos lidar da seguinte maneira: nós vamos, ao invés de calcular o limite diretamente, nós vamos calcular o limite do logaritmo da expressão. Então eu chamo y igual a f elevado a g, o logaritmo de y fica igual ao logaritmo de f elevado a g, e uso propriedades dos logaritmos. Então, para escrever o logaritmo de y como sendo g de x, a função que aparece lá no expoente, vezes o logaritmo da f. Então, se eu estou no primeiro caso, né, no caso onde é 0 sobre 0, ou seja, f tende a 0 e g tende a 0. Então, g vezes logaritmo de f vai ser um limite do tipo 0 vezes infinito, já que g está tendendo a 0 e f também. Assim, o logaritmo de f tende a menos infinito, né? Se eu tenho um limite do tipo infinito na zero, a função f tende a infinito, então o logaritmo no infinito tende a infinito, enquanto que g é zero, né? Então fica 0 vezes infinito, então mais uma vez um limite do tipo 0 vezes infinito. E se a função f tender a 1 e a função g tender a infinito, então o logaritmo de 1 é 0, então eu vou ter logaritmo ao g tendendo a infinito, vezes 0, né? Então infinito vezes 0, que é a mesma coisa que 0 vezes infinito. Então o limite do logaritmo fica reduzido a um caso já estudado, que é o caso da forma indeterminada 0 sobre infinito, que pode ser transformada num tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, né? E aí podemos finalmente usar então a regra de L'Hopital, né? Então vamos ver isso um exemplo, né, como fica. Temos aí a função 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Vamos calcular o limite quando x tende a 0. Então, a base, a função f, no caso, né, 1 mais seno de x, está tendendo a 1. Já a função g, o expoente,
tende a infinito, porque zero pela direita ela vai tender a mais infinito e zero pela esquerda vai tender a menos infinito. Então esse é um limite do tipo infinito perdão, esse é um limite do tipo 1 elevado a infinito. Então essa é uma forma indeterminada que vamos tratar da seguinte maneira: vamos chamar de y1 mais seno de x elevado a x, a função que queremos calcular o limite, né? E vamos, ao invés de calcular o limite dessa função quando x tende a zero, nós vamos calculá-lo indiretamente. Vamos calcular primeiro o limite do logaritmo de y. E o logaritmo de y é o logaritmo de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Usando propriedades dos logaritmos, isso fica 1 sobre x vezes o logaritmo de 1 mais seno de x. Então agora o limite do logaritmo de y quando x tende a zero é o limite do produto 1 sobre x vezes logaritmo de 1 mais seno de x. O 1 sobre x é um termo que vai ou a mais ou a menos infinito, dependendo se o x tende a zero pela direita ou pela esquerda. Já o logaritmo de 1 mais seno de x vai tender a zero, então isso vai ser um limite do tipo infinito vezes zero. Se eu enxergar isso como um produto. Agora, se eu enxergar como um quociente, né, de logaritmo de 1 mais seno de x dividido por x, aí esse limite é do tipo 0 sobre 0. Né? E aí se eu sei como lidar. Agora eu posso usar a regra de L'Hopital, derivo do numerador e denominador. A derivada do numerador é a derivada de 1 mais seno de x, é 1 sobre seno de x, vezes a derivada do seno, que é a cosseno, né? Então fica cosseno de x sobre 1 mais seno de x, dividido pela derivada de x, que é 1. Então esse limite pode ser reescrito assim: é o limite da expressão cosseno de x sobre 1 mais seno de x quando x tende a zero. Essa é uma função contínua no x igual a zero. Eu posso fazer o x igual a zero sem problema nenhum. Não vou ter zero no denominador, eu vou ter cosseno de zero, que é 1 no numerador, sobre 1 mais o seno de zero, ou seja, 1. Então 1 sobre 1 que dá 1. Então o limite do logaritmo da função y é 1, não é o limite que nós queremos calcular. Né? Veja bem, o limite que nós queremos calcular é o limite de y, né? Mas calculamos o limite da função logaritmo de y quando x tende a zero. Agora então eu vou usar o fato que a função logarítmica é uma função contínua, então eu posso colocar o limite para dentro do logaritmo, então isso fica... Eu posso dizer então que o logaritmo do limite de y quando x tende a zero é 1, mas o limite de y é o que eu quero calcular, e eu tenho o logaritmo dele, né? O logaritmo do número que eu quero calcular é 1. Então, como resolver esse problema? É uma equação logarítmica, eu aplico função exponencial a ambos os lados. Aplicando a função exponencial do lado esquerdo, eu cancelo o efeito do logaritmo, eu fico então com o limite de y quando o x tende a zero, e isso deve ser igual a e na primeira, que é e. Né? A minha função y é justamente a função que eu queria calcular o limite, então esse é o limite que eu queria calcular. Né? Limite de 1 mais seno de x elevado a x quando x tende a zero, esse limite dá exatamente o número e, né? Através então da forma indeterminada 1 elevado a infinito, né? Usando então a técnica do cálculo do limite do logaritmo da função ao invés do cálculo do limite da função diretamente.